essa live fica disponível apenas aqui no Instagram para quem assiste ao vivo. E agora já estamos no YouTube, então eu vou ficar nesse vai e vem, pessoal do YouTube, temos no Instagram. E aí você que não acompanha ao vivo tem a possibilidade de ver no YouTube a gravação, vou jogar lá no meu canal. Grande Yuri, fala aí, meu amigo, como é que estão os investimentos? Então é isso, pessoal. Vamos esperar aí alguns minutinhos para as pessoas entrarem, não muitos, porque aqui a gente é pontual. E vamos começar a falar desse dilema, né? Fiz a provocação no Stories, se você preferir a renda ou investimentos, DFMA 25, bem-vindo. Infelizmente, não sei seu nome, pela foto está muito pequena, mas seja muito bem-vindo. Se quiser escrever aí, pode escrever, que a gente conversa. Tá bem? O Yuri, eu consigo saber que é o Yuri. Não sei se é Danilo, pode ser o Danilo, mas não vou arriscar não. Se quiser, pode escrever aí. Pessoal, é o seguinte, sejam muito bem-vindos, vamos já começar, tá? Esperar só uns minutinhos aí para a galera entrar. Você vê que tá difícil, vamos para as ações. É isso aí, Yuri. As nossas últimas duas lives foram, inclusive, sobre esse assunto, né? A realidade se liga nas mínimas históricas, a cada reunião o Banco Central reduz mais um pouco. Ele, inclusive, comunicou na sua ata que vai reduzir para 4,5, né? Estamos em 5, e provavelmente aí ele vai analisar. Provavelmente ele vai reduzir mais um pouco para 4,25 ou 4, a gente ainda não sabe, depende da inflação, ele vai analisar. Ele quis deixar em aberto, né? Mas com certeza temos que ir para as ações. Né? É aquela coisa, né? A renda fixa ela é boa, ela segue necessária, mas para ter uma rentabilidade maior, você colocar dinheirão para ganhar 5%, sendo que a inflação no Brasil está 3,5%, quase 4%, você vai ter 1% real. Então, é aquele dinheiro, a renda fixa acaba sendo aquele dinheiro da segurança, da reserva de emergência para crescimento. A gente tem que ir para coisas mais arriscadas, como fundos imobiliários, ações. E se a gente parar para pensar, nem são tão arriscadas assim, com o devido estudo, com o devido fundamento. Obviamente que ela varia, então a gente tem que estar ciente disso. Tá bem? Pessoal, sem mais delongas, vamos começar, né? Aviso de sempre. A live dura de 20 a 30 minutos, depende das perguntas das pessoas. Nós temos aí a possibilidade de vocês perguntarem ao vivo. Quem quiser deixar depois também fica à vontade. Eu fico olhando de lá para cá porque tem o YouTube. O vídeo vai ser gravado depois. Me avisem se o som, a imagem, qualquer coisa estiver ruim, que a gente tenta consertar. E fiquem à vontade aí para comentar, falar. Eu estou sempre lendo aqui, tá bem? Então, hoje, pessoal, o nosso tema é justamente esse dilema. Fiz uma provocação aí nos stories, se as pessoas preferiam renda ou crescimento, né? Crescimento de capital, aumento de capital. O que acontece é o seguinte, nós temos, e para dizer o resultado, né, 67% escolheu aumento de renda, perdão, aumento de capital, e 33% prefere renda. É o velho trade-off, né? Na economia nós temos esse trade-off, são trocas, são escolhas que a gente faz na vida, né? Mas na economia isso é muito claro, que você meio que troca uma renda maior hoje, consumo maior hoje, para investir visando o aumento de capital. Então, você tem um bolo maior, você consegue investir em mais ações, por exemplo, e se expor a possibilidade de ganho maior. Bem-vinda, Suelene, tudo bem? Ou você investe em ações já consolidadas e acaba tendo uma renda mensal maior. Então, você vai para o curto prazo com a renda maior, ou você pensa mais no longo prazo, não visa a renda, esse pinga-pinga, que são classicamente no mercado de ações, pelos dividendos. Boa noite, Valene, bem-vinda. E você busca multiplicações de capital. Então, basicamente, vamos já entrando aqui na questão das ações, nós temos esses dois grandes grupos de ações. Vamos pensar no investidor que está iniciante e está começando a investir em ações. O que é que ele pensa? A gente tem que entender que, por mais que a gente veja aquele, na análise gráfica, né, tem os candles, né, que são as velas, com verde e vermelho, subindo e descendo, aquela cotação do home broker, aquela cotação diária, ela, por vezes, é um gráfico, né, você tem ali especulação, mas, em geral, no fundo, elas são empresas. Então, você tem lá Petrobras, Vale, Itaú, etc. Bem-vinda, Joyce, tudo bem? Estamos falando de ações.
Então, você tem ali que, no fundo, elas são empresas. Então, você tem lá o Banco Itaú, você tem a Vale, a Petrobras, o Banco Inter, enfim, a Suzano, tem empresas de todo tipo de setor, lojas Renner, né, esse pessoal que gosta de comprar, enfim. Nós temos aí empresas de todos os setores na Bolsa, e o que você faz quando você compra a ação é se tornar sócio daquela empresa. Normalmente, na nossa realidade, sócio minoritário, mas você vai lá e tem uma participação naquela empresa. E qual o objetivo disso? Você está dando o seu dinheiro, você imagina que aquilo vai ser um bom negócio para você. Então, você se associa a empresas que você considera que são bons negócios, podem dar lucros. E esses lucros, eles podem ser utilizados de duas formas, né? Vamos supor que você seja dono da empresa. O que é que você pode fazer? Você pode pegar o lucro, vamos pegar o exemplo aí das lojas Renner. Então, para cá, vende calça, camisa, acessórios, etc. Tive um lucro. O que é que eu posso fazer com esse lucro? Eu posso distribuir para os meus acionistas, né? Normalmente na forma de dividendos, pode ser juros sobre capital próprio, mas normalmente são dividendos. Então, os maiores vão ganhar lá um bolo maior, os minoritários vão ganhar um bolo menor. Mas você paga dividendos. Ou você pode reinvestir na própria empresa. Então, a loja Renner vai lá e abre uma nova loja. Abre mais lojas em mais shopping, em outras regiões, lojas de rua, etc. E isso acontece com todas as empresas. A Petrobras pode ir lá e focar na expansão da produção de petróleo, ela pode remunerar seus acionistas. Vale a mesma coisa. A Vale, inclusive, desde aquele acidente lá de Brumadinho, parou de pagar dividendos. Primeiro, porque não pega bem, segundo, porque ela tinha que ter toda a questão das indenizações, etc. Então, ela estava com a política de dividendos muito alta, que simplesmente parou, certo? E ninguém sabe quando vai voltar. Mas, em geral, pegando assim uma empresa pequena, sei lá, vamos supor que o mercadinho do seu Zé aqui da esquina abriu capital na Bolsa. Aliás, tem vídeo no YouTube sobre IPO. Confere lá se tiver dúvida. Ele tem duas opções com aqueles recursos, né? Com os recursos que são gerados. Ele pode expandir a empresa, e aí você, quando você investe na empresa que está em fase de crescimento, você espera participar desse crescimento, então o valor da cota pode aumentar, ou se já for empresa consolidada, vamos pegar o exemplo clássico do Banco Itaú, então não tem mais muito para onde crescer. Então, tudo que ele gera de lucro, e é bastante lucro, ele distribui para os seus acionistas. Então, essas empresas consolidadas que já têm uma distribuição, já tem um valor, normalmente você não cresce muito com ela, né? O Itaú, por exemplo, ele é um dos maiores market caps da bolsa. Se ele dobrar de tamanho, ele vai engolir todo mundo. Não vai acontecer. Né? Não vai acontecer assim, no curto prazo. Então, é uma boa pagadora de dividendos. Essas empresas são, inclusive, conhecidas como vacas leiteiras, né? A vaquinha está lá, te dá um leite e tal. E até na administração se estuda isso, né? Tem a empresa que é estrela, tem a empresa vaca leiteira, etc. Mas, basicamente, nós temos esse dilema. Então, o ser humano quer ter tudo, mas não dá para ter tudo. Então, o trade-off é renda ou crescimento. Você quer ter uma renda periódica agora, ou você suporta não ter renda, porque normalmente quando a empresa está crescendo, ela não paga dividendos. Carol, tudo bem? Seja bem-vinda. E aí você tem essa situação. Agora, no Brasil, atualmente, com essa realidade Selic baixa, está acontecendo uma coisa curiosa. A Selic, como a gente estava conversando no começo da live, bem-vinda aí, Powerful. Nós temos a Selic 5%, certo? Como o nosso amigo Yuri falou aqui no começo da live, Selic está difícil, né? Quem estava acostumado com 14% lá na renda fixa, tranquilão, etc. Essa realidade não existe mais. Então, o investidor que quer aumentar seus ganhos, ele vai ter que ir para a bolsa. Isso aí a gente já conversou nas outras lives, os vídeos estão lá no YouTube. O que é que acontece? Como muitas empresas pagam dividendos, eu vou dar exemplos aqui, certo? Eu quero deixar muito claro que isso não é recomendação de investimento. O objetivo desta live não é vender curso, mas eu tenho o meu curso lá, o Aprenda a Investir Sem Complicação, onde a gente fala, são 7 módulos, a gente vai com calma, pega tudo, desde a renda fixa até a renda variável, fundos imobiliários, fundos de investimento, previdência, tudo. Bitcoin, a gente fala de tudo. Então, nesse curso, eu me sinto à vontade para dar recomendação, porque eu já explico, depende do perfil de cada um, etc. Aqui, eu vou dar exemplos de empresas, então, por favor, não entenda como recomendação, porque você pode estar muito bem, você vai me agradecer, mas se por acaso a empresa cair e a renda variável tem som que varia, não venha me culpar, tá bom? Mas eu sei que vocês são investidores, são adultos, são pessoas que sabem essa diferença, então vamos falar aqui sem censura, sem restrições.
Mas vamos pegar, por exemplo, uma empresa que tem uma previsibilidade, uma empresa que é boa pagadora de dividendos, que é uma empresa, vamos falar do setor, né? Empresa, por exemplo, elétrica ou empresa de saneamento. Então, nós temos lá a Sanepar, SAP 11. SAP 11 é o ticker, é o código que você vai na bolsa para procurar a Sanepar. É a companhia de água e esgoto do Paraná. Ela é uma típica pagadora de dividendos. Pô, você não deixa de consumir, né? Normalmente são empresas monopolistas, então o cidadão lá do Paraná ele vai usar a Sanepar, entendeu? A não ser que tenha uma outra empresa lá, até tem outras empresas, mas a maioria da população do estado do Paraná vai ter água e esgoto pela Sanepar. Então você paga a continha lá, a empresa tem um lucro, ela distribui para os acionistas. A típica vaca leiteira. Banco Itaú, já falamos aqui, Clube 4 ou Itaúsa, mas eu prefiro o Clube 4, que é o banco mesmo. A Itaúsa tem lá, Duratex tem a Hold, né? Então tem outras empresas. E Clube 4 é um banco já consolidado, maior banco privado do Brasil, etc. Então, tudo que ele lucra, ele investe um pouquinho, mas a maioria é dividendos. Então, você vai receber dividendos lá todo mês, você vai receber um pouquinho. Quando tem um lucro extraordinário ou alguma venda de custódia, ele distribui mais. Certo? Vamos pegar outro exemplo, BB Seguridade. BB Seguridade, BBSE 3. Nós temos que é a seguradora do Banco do Brasil. Você tem, eu também tenho, né? Lá um seguro lá do meu apartamento e tal, BB Seguridade. Vou lá no Banco do Brasil e tal. São empresas que geram muito caixa. Então, ela vende seguro, tem seguro de carro, seguro de vida, etc. Tem toda a rede do Banco do Brasil para distribuir os seguros dela. Então, é uma empresa que gera muito caixa. O que é que ela faz com esse caixa? Distribui dividendos. Agora, vamos pegar empresas que têm um crescimento maior. Vamos pegar os últimos exemplos aí que bombaram na Bolsa, né? Magazine Luiza. Magazine Luiza era uma empresa desacreditada, que teve uma transformação digital e acabou que ela mais do que multiplicou mais de 8 vezes, né? Um crescimento de mais de 800%. É empresa que não pagou dividendo nesse período. Então, você, sei lá, se você investir 1.000, claro que é muito difícil saber qual empresa que vai se multiplicar tanto assim. Mas esperou, teve essa paciência, teve esse mérito, né, de investir na empresa desde o início. Você tinha R$ 1.000, você passou a ter 8.000, hoje muito mais, inclusive. Banco Inter, toda essa onda de fintechs, né, Magazine Luiza, Magalu, MLU, né, 3, Banco Inter, BID, 4. Nós temos o Banco Inter, diferente aí, por que eu falo do Banco Inter? Comparando com o Itaú. O Itaú já é uma instituição financeira grande, consolidada, o Banco Inter está surgindo agora. O Banco Digital cresceu desde o IPO assustadoramente. É uma empresa que não vai distribuir dividendo. Então, entende que tem esse dilema? E aí o investidor tem que se perguntar o que ele quer, né? A velha história da Alice. A Alice, qualquer caminho certo, se ela não sabe para onde ela quer ir. Mas a provocação que eu deixo aqui para vocês é que, será que nós podemos ter os dois? Na teoria, não, né? Uma empresa que cresce, não distribui dividendo, uma empresa que já é consolidada, distribui dividendo. Mas, na prática, está acontecendo no Brasil uma coisa muito interessante. As empresas, boas pagadoras de dividendos, se valorizaram muito. Então, você tem o melhor dos mundos, né? Você recebe o lucro e ainda tem a valorização da cota. Isso aconteceu também com os fundos imobiliários, diga de passagem. Né? Estamos aí num boom, alguns estão até esticados, né? Esticado, o termo usado na análise técnica para caro, né? Porém, nós tivemos muitos fundos com cotas altas distribuindo os proventos, certo? Então, por que isso acontece? Tem várias explicações. Uma delas é justamente essa. Com a Selic mais baixa, as pessoas estão buscando na bolsa pagadoras de dividendos. Então, essas empresas que eu citei, algumas outras, né? Tem, por exemplo, a Taesa, né? São empresas assim, conhecidas por boa pagadora de dividendos. E algumas pagam 9%. Então, você tem uma bolsa, óbvio que você corre um risco maior, porque ela varia, mas está pagando mais do que o Tesouro Selic, né? Ou mais do que um LC e um LCA do seu banco. E aí você pode ter essa valorização da cota. Então, como a demanda, tudo é oferta e demanda, a demanda está alta nessas empresas, muitas delas tiveram valorização de cota. O próprio Itaú, gente, desde 2017 para cá, né, 2 anos, ele subiu mais 100%. Né? Então, assim, isso é uma teoria, uma regra, mas não é sempre que acontece. Então, vamos lá. Vamos falar, então, eu já dei exemplos aí das duas, né, das duas empresas. Mais uma vez falando que isso não é recomendação, mas todo mundo já entendeu. Não vou repetir mais isso. Mas a gente tem essa situação interessantíssima, né? Que é empresas que podem se valorizar e ainda assim distribuírem dividendos, certo? Pessoal, tá tudo tranquilo? Como é que tá até agora? Vocês estão muito calados? E aí a gente vai seguir. A gente vai seguir, mas a provocação é essa. Dá para ter as duas coisas? A gente, no momento atual, sim. Isso não é comum, mas é uma coisa que está acontecendo no Brasil hoje. Bem, basicamente era isso.
Tudo tranquilo, obrigado, Carol. O assunto aí que eu faço sempre essas lives às quintas-feiras, né? E é uma realidade que, pô, o Brasil já tá muito atrasado ainda, mas já está acordando, né? Nós vamos comemorar também o nosso mérito, né? O brasileiro está investindo melhor. O número esse ano de investidores na Bolsa vai dobrar em relação ao ano passado. Ainda assim, é uma parcela muito pequena da população. E tem gente também que acha que a Bolsa, né, mercado financeiro é coisa de gente, sei lá, é gananciosa, capitalista selvagem, nada disso, gente. Pequeno investimento, você vai num país como os Estados Unidos, mas mesmo em outros países, taxista investe, todo mundo investe, até o próprio funcionário da empresa, o cara trabalha, sei lá, no Starbucks, ele vai lá e tem ação do Starbucks, isso é muito comum no Brasil, ainda não. Por vários fatores, né? Um deles a taxa de juros muito alta, outra a população muito endividada. Tudo isso, graças a Deus, está melhorando. Ainda temos muito a evoluir, mas está melhorando. Então, nós tivemos aí a própria B3, né? B3, a nossa bolsa é um exemplo de empresa que tem tudo para subir, já está bem caro, né? Mas ela é uma empresa que não é de pagar dividendos, mas teve esse crescimento. Então, nós tivemos aí o Tesouro Direto, né? São vários fatores, né? Internet, né? Grandes aí players, né? Do mercado, Primo Rico, a Natália Arcuri, empresas de research também que surgiram, né? Como a Empíricos, a Suno, e essa realidade concreta da Selic caindo, as pessoas estão indo para a Bolsa, né? Isso é muito bom. Só que o que eu quero dizer aqui, para a gente encerrar a nossa live, já que não tem pergunta, que ainda dá tempo de entrar, certo? Não está longe disso, né? Não está tarde para entrar. Aliás, na questão de investimento, XP, né? Bem lembrado, a XP tem um grande mérito também. É disparada a maior corretora independente do país, apesar de eu ter minhas ressalvas em relação à XP, a gente tem que dar um mérito, ela realmente, né, revolucionou o mercado. Bem lembrado, Carol. Yuri, vou já ler sua pergunta, tá? Só terminar o raciocínio. E aí, pessoal, dá tempo de entrar ainda, né? Esse ciclo de alta está só começando, já está no meio, mas está só começando, ainda tem muito para andar. Lógico que a renda variável varia, tem risco, não vou dizer que não tem risco, tem bastante risco, principalmente no cenário exterior, essa disputa comercial Estados Unidos e China, avançamos, mas ainda é um risco e o tal do cisne negro, né? Como vocês sabem, eu sou fã do Taleb tem essa expressão de cisne negro, hoje em dia está até na moda, né? O que é o cisne negro? É um evento raro, imprevisível e de alto impacto. Então, sempre pode acontecer isso, né? Um 11 de setembro, eleição do Trump, eleição do Bolsonaro, eram todos eventos antes de acontecerem, imprevisto Brexit, né? Mas que tem altos impactos. Então, a gente sempre tem esses riscos. O cisne negro pode ser para o bem ou para o mal, normalmente tem uma conotação para o mal, mas a gente se protege para isso também. Então, você tem bolsa, você tem um pouquinho de dólar, isso fica para uma outra live. Deixa eu ver o que o Yuri falou. Matheus, não sei se você já tem vídeo sobre isso, mas eu tenho curiosidade sobre os IPOs. Não acerca do que é, mas de uma análise exemplificativa de casos concretos. Subiu, caiu. Já tem vídeo sobre isso? Valeu, Yuri. Tem vídeo sobre o IPO, né? Que não é o que você está perguntando aqui, né? Que é em relação a como funciona o IPO, eu dou alguns exemplos, está lá no YouTube. Mas esse que você comenta, eu posso até gravar também. Não tem não, mas eu posso gravar. Eu vou te responder aqui. Isso é muito interessante, né? Muito boa pergunta, valeu. Que é o seguinte, existe esse estudo, certo? Existe essa análise exemplificativa para os Estados Unidos e fizeram para o Brasil recentemente. Eu até tenho esse estudo. No Brasil, evidentemente, é um mercado muito menor, então as empresas são menores, então o estudo não é tão abrangente. O que eu posso te adiantar é que os IPOs, em geral, eles caem depois de um certo período. Tem aquele oba-oba, né, no início, mas depois eles caem. Então, na teoria, não é um bom negócio, mas tem as nuances. Quais são as nuances? Se você investir em todos, se você pegar, subiu, caiu, a maioria vai cair. Porém, alguns subiram muito. E esses que subiram muito, mais do que compensam os que caíram. Deu para entender? É tipo a velha história da convexidade. O que é uma coisa convexa? Né? Você tem a curva convexa e tem a côncava. Convexa, vamos lembrar do sorrisinho, né? E a côncava, pessoa triste. A questão da convexidade é uma grande diferencial, um grande, como eu posso dizer, um benefício, né? Uma vantagem das ações. Porque quando você tem uma ação e ela sobe, ela tem muito mais para subir do que para cair. Então, os ganhos são exponenciais, eles são convexos. Como eu falei aqui, o Banco Inter subiu para caramba desde o seu IPO.
IRB, né, Empresa de Resseguro do Brasil, que também paga dividendo, ela saiu a 27, passou a 100, teve até desdobramento. Então, uma empresa dessa que você pega, a Magazine Luiza, mais de 800%, você pega, ela mais do que compensa uma que cai 100%. E vamos combinar que é difícil uma empresa cair 100%. Ela pode quebrar, pode cair. Mas entende? De um lado, você pode pegar uma multiplicação de 10 vezes, do outro, você só perde uma vez, né? Porque, pela lei das responsabilidades limitadas, você não paga as dívidas da empresa. Então, se você é acionista, vai lá na bolsa com operação, vamos pegar um exemplo que caiu muito aqui, sei lá, Cielo. Você comprou Cielo lá em cima, tá R$ 10. Você comprou as 40, tá 10. Você perdeu ali, né, bastante, mas você perdeu 80%. Você perdeu, digamos, você investiu 40 mil, agora tem 10 mil, você perdeu 30 mil. Agora, pensa, você pega esses 40 mil e pega uma empresa dessa que multiplicou por 10, você vai ter 400 mil. Entendeu? Então, uma coisa mais que é compensar a outra. Por isso que a diversificação é importante. Por isso que, se você for ter ações, tenha muitas. Ou compre um ETF, um fundo passivo, etc. Vamos ver aqui. Então é isso, Yuri. Não tem vídeo, mas podemos até fazer. Valeu aí pela participação. Carolina. Eu mesmo, sem saber muito como investir, peguei parte de dividendos do Itaú e outros, como o Gol e múltiplos, antes do impeachment. Consegui, em 2017, 30% de lucro do meu investimento. Depois de alguns anos, e essa questão toda política rolando, estamos mantendo essa porcentagem de forma estável. Pô, muito bom, hein, Carol? Parabéns. Mas ainda assim, acho que podemos ousar mais para ganhar mais. Pô, 30%, cara, parabéns, está muito bom. Mas é bom também, né? Sempre querer ganhar mais. Uma pergunta sobre isso é se você acha que a partir dessa melhora econômica vai rolar um deslocamento, um descolamento, não um descolamento das questões políticas. Valeu, grande Yuri. Vamos lá, Carol aqui foi profunda, hein? Vamos lá. É o seguinte, Carol, eu entendo aí o que você quer dizer. Primeiro, parabéns, né? Você está muito bem. Você fala que não entende muito, mas, pô, a pessoa investe dividendos, né? Começou em 2017, 30%, está mantendo. Parabéns mesmo. Muito bom. Realmente, assim, eu entendo o que é que você diz. As questões políticas, elas muitas vezes atrapalham, né? O governo, ele tem coisas boas, mas tem coisas ruins também. E muitas vezes declarações, etc. Às vezes o que eu posso te falar é o seguinte, que às vezes a gente fica, de nada, a gente fica muito focado às vezes, não sei se é o seu caso, mas eu até evitei, eu via muito jornal, de ver menos jornal, por conta do seguinte, muita coisa, eles têm ali um jornal tem um papel, né? Site, e a televisão ela tem um período. A gente tem que gerar notícia. Muitas vezes aquelas notícias, e aqui, pessoal, não é nada de política, de imprensa, globalista, não é isso, não. O que eu estou falando aqui é uma outra questão. Né? Vamos tirar a parte política, como a Carol falou, vamos falar só de investimento. Nós temos aí, principalmente na análise fundamentalista, uma coisa muito difícil de fazer, mas muito importante, que é diferenciar o ruído do sinal. O ruído é justamente isso. O Bolsonaro falou aí que, sei lá, que japonês tem, né? Vocês lembram daquele vídeo lá, não vou nem repetir, não. Mas, sei lá, falou que perguntou se o jornalista tá fazendo cocô todo dia, 3 vezes ao dia. Cara, isso aí é uma coisa assim, sabe? Que, pô, tem gente que vai achar engraçado, mas a maioria vai achar de ridículo e tal, mas enfim, é uma coisa que não afeta muito, entendeu? O cara que está investindo, o cara, vamos pegar a situação de um grande industrial, ele vai ver isso, ele no máximo vai achar o presidente um chato, um idiota, entendeu? Mas assim, ou achar, muitos apoiam, então ele vai achar engraçado, mas isso não vai diferenciar. O que eu achei, estava até vendo um analista falando sobre isso, achei interessante. Você tem que ver o que a pessoa está fazendo, não o que ela está falando, né? E na parte econômica, pelo amor de Deus, não venham me falar que eu estou defendendo o governo, não é isso, né? E nem defendo, nem, entendeu? Não tem nada relacionado à política. Mas, na parte econômica, as coisas têm sido bem feitas, né? Tem coisa para melhorar, sempre tem. Mas a equipe econômica é muito boa, né? Eu não estou falando só do Paulo Guedes, não. Tem muita gente boa lá, tem o Mansueto, né, secretário de Tesouro, tem muita gente boa. Então, inclusive, muita gente que trabalhou até nos governos anteriores. Então, assim, a resposta que eu posso te dar, cara, é que sim. Eu acho que tem esse descolamento, sim, o mercado meio que já percebeu que o governo vai ser esse mesmo, né? Quem gosta vai continuar gostando, quem não gosta vai continuar sem gostar, né? Eu, particularmente, não gosto muito do tom, mas o que eu acho que aconteceu foi o seguinte, muita gente, mesmo sem gostar, acabou votando porque não queria o PT,
né? Então, a gente teve, infelizmente, essa dualidade e vamos ter que conviver com isso, né? Quem não gosta, cara, pô, tem que pensar que passou 16 anos também com o governo, que você gostava e muita gente não gostava e a vida segue. Então, assim, eu acho que também é uma questão de ser maduro mesmo, racionalizar, você faz a oposição que você quer e tal. Aí, pô, foi eleito. Então, assim, são 4 anos, né? E daí a gente vê. É isso aí, da parte econômica. Então, Carol, é isso que eu acho. Nós temos aí uma equipe muito boa, os dados, né, o PIB privado está subindo, o público naturalmente não tem dinheiro, os investimentos estão caindo, mas o PIB privado está subindo. Você que mora em São Paulo deve estar vendo aí, o mercado imobiliário está muito aquecido. Todos os dados estão vindo bons. Obviamente, nós tivemos uma recessão brutal, né, em 2015, 2016. 2017 tivemos PIBinho, 2018 PIBinho também. 2018 já estava até acelerando, mas a greve dos caminhoneiros pegou em cheio. Aí nós tivemos 1%, ou seja, nós caímos tanto que agora realmente a tendência é melhorar. Nós podemos ter esse azar no mercado exterior, né? Por exemplo, a Bolsa Americana está subindo há 10 anos. Uma hora aí a festa vai acabar, né? Mas a gente espera aí que o Trump consiga estender isso até 2020, né? Que é a eleição dele. Então, que ele seja bonzinho, ele quer ser reeleito. Mas, assim, a gente sabe que uma hora a crise vai surgir, né? E faz parte também do capitalismo, tem esse ciclo. Mas nós aqui no Brasil estamos num ciclo ainda de crescimento. Normalmente, né, historicamente, os ciclos no Brasil duram 7 anos. Tem até um artigo muito bom do Pedro Seri sobre isso. Mas o que eu posso te dizer é o seguinte: nós caímos tanto que a tendência é realmente subir e já está subindo, né? Os juros imobiliários estão mais baixos possível, exatamente. Não, assim, a taxa de juros cair, para a economia é genial e para o mercado de ações mais ainda. Porque pensa que o estrangeiro nem veio ainda. O estrangeiro tem dinheiro para caramba. Ele está esperando aí a Previdência, outras reformas, né? O próprio governo atrapalha com essa declaração, que teve aquela questão da Amazônia. Mas, assim, conforme vai se ganhando confiança, o Brasil é um país, um mercado imenso, né? O mundo está desacelerando. Então, se o investimento estrangeiro vier com vez, a bolsa vai subir para caramba. Em relação à Selic, tem um outro detalhe também, que é o próprio investidor institucional do Brasil, bancos, fundos de pensões, ainda estão subalocados em bolsa. Então, o cara sempre surfou ali na renda fixa, não tinha muito por que ir para a bolsa, porque na renda fixa você estava ganhando muito. Hoje, com a Selic a 5%, como o Yuri falou, e todo mundo está notando, e esses caras são grandes, eles vão ter que naturalmente migrar para a bolsa, e isso já está acontecendo. Se a gente for ver, a bolsa está subindo desde 2016, ela sobe todo ano. Esse ano está batendo recorde ainda. Então é isso, a gente sempre com aquelas ressalvas, pode dar errado, tem risco, o mercado exterior pode azedar e vai nos afetar, mas o Brasil tem tudo para ir bem economicamente, tá? Outras questões, parte política, parte de educação, de saúde, isso aí, a gente fala numa mesa de bar se for o caso, tá bem? Santos Moisés, bem-vindo. Pessoal, se não há mais perguntas, nós vamos encerrar por aqui. Quem chegou mais tarde, quem está vendo na reprise, aqui tem esse vai e volta, né? Aqui é o YouTube, então esse vídeo vai ficar gravado no YouTube. Vocês podem comentar, podem se inscrever, podem curtir. Toda quinta a ideia é fazer essa live. Como eu falei, quem quiser se aprofundar, fala comigo. Estou sempre respondendo pergunta, pode mandar aqui, pode mandar direct, pode mandar e-mail. Né? Nós vamos ter aí várias novidades, então fiquem atentos. E é isso. Obrigado por compartilhar sua sabedoria. Obrigado a você. Você é muito gentil, cara. E é isso, pessoal. Boa noite e um abraço. Até a próxima. Isso aí, pessoal. Dá um chorinho, pessoal do YouTube. Normalmente eu olho para cá porque está ao vivo. É isso. Vamos investir, vai dar tudo certo. Se inscreve aqui no canal, curte, comenta, compartilha. E eu estou sempre à disposição, tá? O meu objetivo é sempre essa questão da educação financeira e podem contar comigo, tá bem? Vamos encerrar por aqui.